Olá, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. O meu nome é Verônica e eu sou tarefeira da casa. O tema que será trazido hoje é como pensar e viver de modo correto. E esse tema está ligado ao tópico A Terra a Caminho da Luz. Quem conversará conosco é a Larissa Chaves, a nossa convidada, da Sociedade Espírita Fraternidade. Mas antes, eu farei a nossa página e a nossa prece inicial. E a página de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição número 2, Cresçamos para o Bem. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes de sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te apropria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer ao Mestre amado pela vida, pela oportunidade da evolução e de compartilhar a reencarnação com espíritos afins, com espíritos que irão nos auxiliar na nossa caminhada. Olhai por nós, Jesus, em todos os momentos, e que as palavras da Larissa sejam um bálsamo ao coração sofrido, ao coração que precisa do seu amor, e que todos tenham a oportunidade da renovação, do esclarecimento, e que os bons espíritos acompanhem sempre, inspirando, orientando, e que a graça de Deus e suas bênçãos estejam com todos vocês. Que assim seja. E agora vamos ouvir a Larissa. Olá, queridos amigos do Centro Espírita Irmã Rosa. É uma alegria estar aqui novamente para mais um estudo. O tema que nos foi confiado hoje é como pensar e viver de modo correto. E então eu fui pedir ajuda aos universitários. Tem muitas mensagens espíritas que poderiam ser utilizadas para esse tipo de reflexão. E eu escolhi uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes, que está no livro Em Nome do Amor, a Mediunidade com Jesus,
e que é, na verdade, uma coletânea de mensagens do Espírito Bezerra de Menezes. Muitas são psicografias, outras são psicofonias que foram transcritas e que está aqui nesse livro, pela mediunidade de Divaldo, o Espírito Bezerra de Menezes. A mensagem que nós escolhemos para hoje se chama Vida em Abundância, fazendo referência à passagem evangélica em que Jesus nos diz: eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Essa mensagem que nós vamos estudar paulatinamente, nesses minutos que nós temos agora aqui juntos, foi recebida também por psicofonia pelo médium Divaldo Franco, no encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em 9 de novembro de 2008. E nos diz, querido Bezerra: filhos e filhas do coração, as nobres conquistas da ciência ergueram a criatura humana ao elevado patamar da inteligência. A tecnologia de ponta alargou-lhe os horizontes no macro e no microcosmo. É necessário, no entanto, que o ser humano, deslumbrado pelas conquistas de fora, não se esqueça das conquistas sublimes do seu mundo interior. Vocês estão percebendo como se conecta tão bem com o nosso tema? A sociedade voluptuosa avança, esmagando as outras culturas por meio das denominações nacionais. Armado para a beligerância, o mundo confirma fronteiras e a cada momento estouram rebeliões. Nós que conhecemos Jesus, no entanto, deveremos respeitar as fronteiras geográficas. Sim, mas considerar as fronteiras espirituais e nos integrarmos ao trabalho do amanho da terra do sentimento por meio da abnegação e do amor. Então, se o nosso tema é uma pergunta, como pensar e viver de modo correto, até aqui Bezerra já nos deu importantes informações. Ele já nos disse que há muito tempo nós temos avançado do ponto de vista intelectual. No Livro dos Espíritos nós encontramos uma informação muito importante sobre o nosso processo evolutivo. A informação de que esse progresso se dá sob dois aspectos importantes, duas asas ascensionais: do progresso intelectual e do progresso moral. E de que, inclusive, o progresso intelectual vai engendrando, vai possibilitando, abrindo caminho para o progresso moral. Porque é à medida que nós conseguimos intelectualmente discernir o que é certo e o que é errado, é que moralmente somos convidados a usar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, para o caminho correto. Se eu não sei, se eu estou na ignorância, se eu não sei ainda discernir se uma coisa é certa ou errada, eu não posso ser cobrado pelo que eu ainda não sei. É assim que, à medida que a gente começa a despertar, que a nossa consciência, que já tem ali os germens, as sementes da lei divina, começam a sair da sonolência e despertar para esses aspectos, e a gente então já sabe o que é o certo e o que é errado sobre algum aspecto da vida, é que então somos postos, colocados à prova naquele aspecto. Somos já então considerados como equivocados, se caímos, se erramos, se infringimos as leis. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Quando são ainda muito pequenos e não sabem nem direito o que está fazendo, às vezes eles nos dão tapinhas no rosto, bebês.
às vezes fazem tudo o contrário. E a gente ri, por quê? Porque a gente sabe que ele é um período de ignorância. Não tem como a gente cobrar de um bebê de 5 meses que ele já saiba o que está fazendo. Porque ele ainda não tem aquela possibilidade de raciocínio, seu cérebro está ainda em processo de desenvolvimento. Ele ainda está tão simbiotizado, tão conectado à mãe, que ele ainda mal sabe que é um ser individualizado, independente daquela mãe. E assim acontece conosco no nosso processo espiritual. Nós somos convidados a pensar, nós somos convidados a viver de modo correto conforme o nosso estágio evolutivo, conforme aquilo que já alcançamos, conforme aquilo que já discernimos, somos então convidados a viver de acordo com esse passo, com esse degrau que nós já demos. E assim Bezerra nessa mensagem já começa nos dizendo, olha, intelectualmente, informações, conhecimento, discernimento de aspectos importantes da lei, já temos bastante. Lei natural, lei divina, tanto no campo das leis naturais que regem o planeta, já avançamos bastante. Tecnologia, já temos bastante. Já sabemos curar múltiplas doenças, já conseguimos investigar muitas coisas. Já sabemos muito do funcionamento, das consequências também dos nossos equívocos, do aspecto moral das leis divinas também. Não temos, inclusive, acesso a um livro com perguntas e respostas sobre esse funcionamento, e não apenas nós espíritas temos esse acesso, porque em todas as épocas da humanidade, com diferentes nomenclaturas, em diferentes culturas, e essa informação é apresentada por Allan Kardec, como também esmiuçada por Leon Denis no livro Depois da Morte, mas a humanidade sempre recebeu reveladores, pequenas doses dessa revelação. Ainda que não fosse sobre todos os aspectos, ainda que não fosse na praça pública revelada a todas as pessoas, mas alguma parte desse acesso nós tivemos. Se simplesmente nós tivéssemos notícias, se não soubéssemos ler, fôssemos limitados em muitos aspectos intelectuais, mas ao menos nós sabíamos da importância de fazer o bem, de amar. E isso para muitos foi suficiente para avançar bastante, para outros não. Outros foram acumulando avanços intelectuais ao longo das migrações reencarnatórias, avançando intelectualmente e vivendo como hipócritas, como fariseus, que já muito sabem, mas não conseguem ainda viver, pensar, sentir, vibrar conforme o que já sabem, conforme até o que já dizem. É por isso que a vida nos convida a viver, sentir, pensar de acordo com o que já alcançamos. E é muito comum que a gente já alcance um degrau, já tenha condições de dar testemunhos, de ultrapassar provas, de vencer obstáculos naquele degrau. Por isso que no Livro dos Espíritos nós temos também informação de que se fizéssemos um esforço muito pequeno, um mínimo esforço, avançaríamos muito. Porque já temos condições, mas não fazemos. Já estamos num degrau em que poderíamos passar ao degrau seguinte, com uma dose de disciplina na forma de agir, na forma de proceder, com uma dose de tolerância na convivência, simplificando um pouco as relações. Às vezes nós cobramos tanto das outras pessoas
esquecemos que aqueles que convivem conosco são imperfeitos como nós também o somos. E então, às vezes, é necessário que a gente passe por um baque, por um afastamento abrupto, por uma desencarnação inesperada, por uma doença, para que a gente perceba a real importância de cada coisa, a real importância de cada situação. Porque quantos e quantos dias nós ficamos sem falar com a pessoa direito, chateados, voltando naquele ponto de discussão, naquele ponto de discordância, alimentando a animosidade, a cólera, até que sejamos sacudidos por alguma experiência, como a nos dizer, olha, qual a real importância, qual o peso real de cada situação, de cada experiência, porque não dá para a gente esperar dessa vida material, desses reencontros que temos aqui, relacionamentos perfeitos. Uma convivência perfeita, de compreensão, de paz e de amor, não será possível nesse planeta, porque nós mesmos não somos perfeitos. Nós mesmos temos muitas dificuldades, então é claro que é importante comunicar, que é importante crescer juntos, que é importante até mesmo saber os limites do outro em relação a nós mesmos, tudo isso é importante. Mas não dá para termos expectativas de que os filmes de romance, as comédias, os contos de fadas que talvez tenhamos acalentado, assistido durante anos, se concretizem. Porque a experiência aqui na Terra é de altos e baixos, é de prazer e desprazer, é de dias alegres e outros tristes, e tudo isso é o tempero, tudo isso faz parte dessa experiência que fomos convidados a passar aqui. Continuando mais um pouquinho da mensagem do nosso querido Bezerra. Não mais interrogações injustificáveis a respeito da volúpia e do prazer transitórios. Chega o momento do amadurecimento interno, enriquecedor, para que realmente a felicidade permaneça em nosso mundo íntimo, ajudando-nos a entesourar os dons que prosseguem eternamente. Vossos guias espirituais ouvem os vossos apelos, recebem as vossas súplicas e vêm pressurosos atender-vos. Nada obstante, muitas vezes, enclausurados na revolta, no ressentimento, não lhes permitis a comunicação ideal para as soluções de que tendes necessidade. Aqui vem uma outra informação de grande importância do querido Bezerra sobre como pensar e viver de modo correto. Ele está dizendo, olha só, vocês fazem preces, vocês pedem ajuda, vocês clamam socorro, nós escutamos. Os seus benfeitores espirituais, os anjos da guarda que vos protegem estão atentos e buscam te ajudar. Entretanto, você não faz silêncio suficiente para escutar. Quantas e quantas vezes nós estamos ali desesperados pedindo ajuda por um problema, às vezes até de ordem material, uma questão do trabalho profissional, do relacionamento humano, do casamento, saúde dos filhos. Então a gente pede ajuda, suplicamos misericórdia, só que a gente não espera para ver a resposta muitas vezes. A gente continua e já emenda a prece na reclamação, num rosário de reclamações, e não percebe a inspiração que a espiritualidade tenta nos ofertar após a oração. Por isso que Joana de Ângeles tem uma frase belíssima em que ela diz assim: a oração é o momento em que nós nos dirigimos a Deus, a espiritualidade superior. E é necessário, além disso, meditar,
fazer silêncio suficiente para escutar, para captar a resposta. São 2 momentos: ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Às vezes é uma página que a gente abre, é uma inspiração direta, é um sonho, é a fala de alguém que a gente conversa e a gente percebe aquela resposta, percebe aquele sinal de Deus nos mostrando o caminho mais seguro, nos incentivando a prosseguir. Quantas e quantas vezes eu estava passando por momentos difíceis, por dores, e às vezes vinha o tema de uma palestra para eu fazer que não dava nem vontade de fazer, porque eu falava assim, nossa, eu não estou legal, eu não estou bem, como que eu vou fazer essa palestra? E quando vinha o tema que eu precisava estudar, era aquilo que eu precisava. Não é que eu tivesse em mim aqueles recursos para ofertar para as pessoas, mas era exatamente através do estudo para compartilhar algo que eu encontrava a misericórdia, as respostas, o consolo, o ensinamento, o puxão de orelha, o esclarecimento que eu precisava. Quantas e quantas vezes vamos para um trabalho assistencial achando que vamos ajudar, e é ali que a espiritualidade encontra a possibilidade de nos dar um ensinamento, de abrir os nossos olhos, de nos confortar, de nos fortalecer. Dulcificai-vos, abrandai esses impulsos estimulados pelas propostas da mídia desvairada, compadecendo-vos das vítimas, sem vos esquecerdes dos algozes. Quando alguém delinque cometendo um crime, às vezes hediondo, e a fúria se vos instala, desejando linchamento, morte e justiça, considerai que o perverso é profundamente infeliz, que o sicário de vidas é um doente interno, no qual predomina a herança primitiva da barbárie. Como podiam os carrascos nazistas matar no campo de concentração e chegar em casa sorridentes, afetuosos, bons esposos e bons pais? Essa fragmentação da psique fazia com que uma área do cérebro desse-lhes a visão de estarem agindo corretamente, tanto nas câmaras de extermínio, nas experiências científicas perversas, como no doce aconchego da família. Então aqui Bezerra está falando do nosso olhar em relação àqueles que delinquem, que caem, as notícias às vezes inacreditáveis que temos de preconceito, de assassínios, de violência, de tantas e tantas delinquências. E qual o nosso olhar sobre essas situações quando nos atingem diretamente ou não? Porque precisamos viver, pensar, sentir diferente do que fazíamos antes. A mensagem precisa de alguma forma ressoar no nosso íntimo, fazer morada no nosso coração, porque senão do que adianta? Que diferença a doutrina espírita está fazendo nas nossas vidas se continuamos agindo, vivendo, pensando, sentindo como já fazíamos? Como Jesus disse, olha, amar quem te ama, amar os seus, isso todos são capazes, isso é fácil, isso a maioria faz. Os fariseus, os saduceus, todo mundo faz. Mas e amar os inimigos? É fácil? Eu sei fazer? Não sei. Estou aprendendo, estou estudando, estou tentando, estou me esforçando, caindo e levantando. Mas essa é a proposta. Essa é a proposta. Ter um olhar diferente. Não é a gente achar que essa pessoa, que se a gente rezar por ela, que se a gente pensar positivo, do dia para a noite, uma pessoa perversa, uma pessoa com essa fragmentação da psique, como o Bezerra falou aqui, um sociopata, por conta da nossa prece, do nosso pensamento positivo, amanhã vai ser uma pessoa boa. Não é essa ilusão. Não é
o jogo da Poliana dos livros infantos juvenis. É a consciência de que é alguém doente, que talvez precise de múltiplas existências para reorganizar-se, que não tem ainda nem consciência de culpa, que ainda não tem nem noção da gravidade do que está fazendo, mas que chegará um dia, não se sabe quanto tempo será necessário, quantas experiências, não sabemos, mas chegará um dia em que esse ser terá consciência das atrocidades que agora cometem e terá renovadas oportunidades de soerguer-se, de expiar os seus equívocos, de reparar os seus delitos, porque talvez ontem ou talvez anteontem, em algumas ou muitas das nossas existências passadas, também não sabíamos viver em abundância. Também éramos os criminosos. Se hoje pensamos o mal e refreamos as atitudes, há pouco tempo éramos nós que agíamos no mal, que aplaudíamos o mal, mas que hoje, renovados, buscamos viver o bem, agir no bem, pensar no bem. E finalizando a fala aqui de Bezerra, foi para fortalecer o anjo que existe em nós que Jesus veio. Olha que lindo isso. Foi para fortalecer o anjo que existe em nós que Jesus veio. Não permitamos que esse anjo se debilite ante os impactos das circunstâncias perturbadoras do momento. A sua proposta é de que tenhamos vida, e vida em abundância. Vida em abundância é amor. Nunca será demasiado repetirmos a necessidade do amor na construção do ser novo que se dirige para Deus. Médiuns que todos somos do bem ou das aflições da verdade ou da ignomínia, busquemos a sintonia perfeita com Jesus e nos entreguemos às suas mãos, porque na condição de pastor de misericórdia, guiar-nos-á no seu rebanho ao aprisco da paz. Que Deus vos abençoe, meus filhos. É o que vos deseja o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. Que mensagem belíssima, não é mesmo? Jesus veio para alimentar, despertar, facilitar a descoberta das nossas potencialidades divinas. Estamos ainda trabalhando na etapa da humanidade, sedimentando essas conquistas, tentando equilibrar, encontrar ali um ponto de maior equilíbrio nas nossas paixões, sair dos excessos, sair daquela intensidade que tanto nos conectava à faixa da animalidade. Buscando também sair da insensibilidade, da anestesia, do não sentir, para captar melhor as vibrações do amor, da fraternidade, da caridade. Buscando a capacidade de nos colocar no lugar dos nossos irmãos, de compreender esse lugar que não é igual à nossa perspectiva, que não é igual aos nossos sentimentos, que é uma outra perspectiva, que vem de uma outra experiência, de um outro olhar, de um outro ângulo. E à medida que vamos avançando na etapa da humanidade, vamos abrindo caminho, despertando os primeiros sinais da nossa futura etapa de angelitude. Porque pode não parecer, mas dentro, em cada um de nós, já dormita o espírito angélico que seremos um dia.
a gente não pode olhar apenas para a sombra que ainda carregamos, porque há sombra, mas onde há sombra, há também luz. É importante que a gente enxergue o que precisa ser trabalhado, que a gente olhe quais esses pensamentos, quais esses sentimentos que ainda moram aqui e que eu preciso olhar para trabalhar, que eu preciso olhar para lapidar, transformar, redirecionar. Esse é um trabalho importantíssimo da nossa faixa de humanidade. Não tem como fingir que é um anjo quando não se é ainda um ser humano, quando ainda não temos sensibilidade humana nas nossas relações. Mas é importante saber que já há uma centelha divina, que já há o potencial divino, que já há o ser angélico de amanhã. O ser purificado já está aqui. Assim como aquela pedra envolvida por uma ganga, que aos olhos de alguém como eu, que ignora totalmente das pedras preciosas, jamais reconheceria algum valor, mas já há ali um diamante. O diamante não é uma outra coisa, é aquela mesma pedra que os olhos atentos conseguem perceber que ali dentro, após o trabalho devido de talhar, de esculpir, de retirar aquela ganga, ali há de reluzir um diamante fulgurante. Jesus, ao olhar cada um de nós, seus irmãos mais novos no caminho evolutivo, peregrinos ainda tão inexperientes, ele consegue encontrar esse brilho latente, aguardando o momento certo para brilhar. Ele consegue perceber que ainda há muita ganga a ser retirada através das novas oportunidades reencarnatórias, das experiências, das provas, das expiações, das lágrimas e do suor. Mas ele sabe que há brilho, que há luz, que há potencial divino em cada um de nós, mesmo naqueles que ainda estão fragmentados psiquicamente, mesmo naqueles que ainda se acham corretos quando nos bastidores tanto se equivocam. Terão também o seu dia de lapidação, o seu dia de acordar, despertar desse sono profundo em que jaz a própria consciência e perceber que a vida em abundância proposta pelo nosso Mestre Jesus é uma vida que subordina o próprio desejo, a própria vontade, os propósitos pessoais a uma vontade maior, a vontade de Deus. E a vontade de Deus nos pede sempre o bem do próximo, o bem da coletividade, o bem dos nossos irmãos. Nos pede sempre o respeito, a caridade, o desinteresse. Nos pede sempre o perdão, a tolerância, a igualdade com equidade. Nos pede sempre que renovemos também a oportunidade dos nossos irmãos, porque as nossas são constantemente renovadas, visto que cada um de nós tem ainda tantas quedas, visto que tem tanto ainda a aprender, tanto ainda a melhorar. Somos todos esses viajores, aprendendo a viver na abundância e a desvincular-nos da escassez de amor, da escassez de sentido de vida, da escassez de propósito, da escassez de perdão. Que saibamos aproveitar a oportunidade reencarnatória, direcionando a nossa vida, os nossos dias, o nosso tempo para a verdadeira vida, essa vida abundante que coloca sempre o amor, o perdão e a caridade à frente de tudo.
Muito obrigada a todos. Espero que o estudo tenha sido útil para cada um dos corações que aqui estão. E agora nós vamos passar para o momento do passe, para o momento da oração. Vamos ouvir a nossa amiga Vânia. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Pai misericordioso, amado Mestre Jesus, benfeitores da casa da Irmã Rosa, nós agradecemos pela grande oportunidade que temos nesse momento em que tanto precisamos de consolo e de nutrirmos em nós a esperança de ouvirmos, através das palestras virtuais, as lições que nos traz o Consolador prometido por Jesus, nos fazendo confiar num futuro melhor, nos fortalecendo a fé. Muito obrigada, Pai. E te rogamos, Senhor, mais uma vez, por toda a humanidade, que consigamos extrair as lições necessárias para o nosso progresso nessa experiência difícil e assim transformarmos, Senhor, nosso mundo num mundo melhor. Que tua luz, Senhor, ilumine todos os cantos desse planeta. Que todos os corações sejam tocados profundamente, para que o amor que o Pai plantou em cada filho sobreponha o mal que ainda detemos. Deus abençoe todos os lares. Que consigamos, Senhor, aprender com os nossos familiares a cultivar a paz e a perdoar mais. Rogamos a espiritualidade amiga dessa casa de amor, a fluidificação das nossas águas, que nelas, Pai, sejam depositados os lenitivos para as nossas dores. Pai, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja. Graças a Deus.